Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática sequência 20, atividade 20.4 do volume 2 de maio. Mas antes da gente começar, já deixa aquele teu like para dar uma força pro canal, te inscreve, se você não tá inscrito, você também não é notificado. Eu faço a aula com muito carinho para vocês, posto a aula aqui, mas se você não tiver inscrito, você não recebe a notificação. Então vai lá, verifica a sua inscrição para ver se tá tudo certinho, tá legal? Aqui em cima tá passando nosso Instagram, também vai lá, segue a gente no Insta, o perfil é novo, então vocês vão dar uma força pra gente crescer lá, para que a gente alcance alunos que estão lá e venham aqui assistir as nossas aulas, combinado? E bora começar! Galera, antes da gente começar a ler o exercício, olha aqui do lado, tá passando para vocês as estatísticas do canal, dos vídeos mais acessados aqui do seu livro. E veja só, tá vendo que tem vídeo que tem 10 minutos, outros 15 minutos, e ali onde tá circulado de vermelho tá mostrando a retenção de cada vídeo. Essa retenção indica para o YouTube que vocês não estão assistindo o vídeo todo. Num vídeo de 10 minutos, por exemplo, vocês estão assistindo 3, 4 minutos. Num vídeo de 15, vocês estão assistindo 5 a 6 minutos. E isso indica para o YouTube que vocês não estão assistindo o vídeo todo. Então, para dar aquela força pro canal, faça o seguinte, se a aula tá te ajudando, a gente tá dando essa força para você, dê depois uma força para o canal também, para que o YouTube divulgue melhor nossos vídeos, para que a gente ajude outras pessoas. É só você fazer o seguinte, terminou de assistir sua aula, te ajudei? Agora volta o vídeo do início e deixa ele passando do início ao fim para dar essa força na retenção pra gente, porque hoje esse é o dado mais importante para o YouTube, tá legal? O YouTube valoriza o like, valoriza a inscrição, mas o YouTube, ele tem a métrica mais importante que é a retenção. Então ajuda a gente, tá certo? Bora começar. A professora Juliana fez com a sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo, em uma semana do mês de novembro de 2021. Organizou as informações na tabela e no gráfico. Então temos aqui, galera, uma tabela que temos aqui, ó, temperaturas na cidade de São Paulo. E aí, ao lado esquerdo, temos os dias da semana. Então, galera, aqui nos dias da semana tem todos os dias que a gente já está habituado, né? Começando pelo primeiro dia da semana. Muitos de vocês não sabem, mas o primeiro dia da semana é o domingo. Vocês sabiam disso? Conta aí no comentário para mim. Depois vem segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Muito bem. Aí depois na coluna da direita temos as temperaturas de cada dia. Então, a temperatura máxima do dia, tá bom? Ele está informando que é a temperatura mais alta de cada dia. Então no domingo fez 27 graus centígrados, na segunda 20, depois 19 graus na terça, na quarta-feira 24 graus, na quinta-feira 26 graus centígrados, na sexta-feira 24 graus e no sábado 25 graus centígrados. Muito bem, vamos agora continuar e ver isso aqui também no gráfico, porque ele pediu para a gente analisar a tabela e o gráfico. Então aqui no gráfico, galera, aquelas informações que estavam lá na tabela foram montadas aqui. Para que serve um gráfico? O gráfico ele nos ajuda a analisar informações de uma forma mais rápida. Então, quando a gente combina o gráfico com a tabela, a gente tem a precisão dos dados e a informação rápida do gráfico. Por exemplo, a gente viu que no domingo fez 27 graus, só que aqui ó, nós não temos 27 graus, ó, temos 25 e temos 30 graus. Então a gente consegue imaginar, ó, mais ou menos onde está essa temperatura. Ele está entre 25 e 30. Tá vendo aqui, ó? Muito bem. Então, para que serve o gráfico? Você quer, por exemplo, ver qual que é a temperatura mais baixa do gráfico. É mais fácil, é só ver a coluna menor. Tá vendo aqui, ó, terça-feira? Você quer ver a temperatura mais elevada, você procura pela coluna maior. Você quer ver temperatura que foi igual. Olha só que legal, ó. Consigo ver aqui, ó. Tá vendo nessa linha aqui? Da quarta-feira e também da sexta-feira, que eles estão no mesmo ponto. Então o gráfico ele nos ajuda a ver a informação de uma forma facilitada. E na tabela a gente confere para ver qual é o número exato. Que nem a gente viu aqui, ó, que na quarta-feira e a sexta-feira eles estão com temperaturas iguais. Né? A gente sabe que a maior temperatura aqui, ó, olhando pelas colunas do gráfico, é o do domingo. A gente sabe que a menor temperatura é a da terça-feira, ó, é a menor coluna do gráfico. Tá vendo só? Então, combinando as duas, a gente consegue responder as perguntas com muita precisão. Lembrando, a tabela ela tem lá certinho o número de cada temperatura e o gráfico ele nos dá de forma visual a informação que você bate o olho, você já consegue ver a maior coluna, a menor coluna e as colunas que são iguais, ou seja, do mesmo tamanho, tá certo? Então bora agora responder os exercícios, que vai ser super tranquilo, você vai ver, não tem segredo, tá certo? Então vem comigo. Número 1, observe a tabela e gráfico e responda. Então, ó, tá vendo que é para observar a tabela e o gráfico juntos para responder as perguntas? Então é o que nós vamos fazer. Começando pela letra A. Em qual dia da semana houve a menor temperatura máxima registrada e a maior
quantos graus Celsius. Então, olha só, temos 3 perguntas para responder. 1, 2, 3. São 3 perguntas, tá vendo? Porque são 3 interrogações. Se são 3 interrogações, são 3 perguntas. A primeira está querendo saber qual foi o dia, tá vendo? Ó, qual foi o dia da semana que houve a menor temperatura máxima. A segunda pergunta, a maior temperatura máxima. E a terceira pergunta, quanto foi então em graus Celsius dessas temperaturas, né? Mas antes da gente continuar, deixa eu falar para vocês do clube de membros aqui do canal. Você já conhece? Se não conhece, deixa eu explicar bem rapidinho para vocês. Nós temos 2 planos de assinatura aqui no canal. Temos o Novo na Turma e o Aulas Exclusivas. No plano Novo na Turma, você vai ter acesso aos selos e emojis aqui do canal, além de que você tem prioridade nas respostas dos comentários. Aqui no canal nós recebemos mais de 1000 comentários por mês. E aí eu começo respondendo os membros e depois eu vou para os demais comentários. Então assim você vai ser respondido mais rapidamente. Temos também o plano Aulas Exclusivas. No plano de assinatura Aulas Exclusivas, vocês vão ter acesso a mais de 200 aulas exclusivas aqui do canal, onde vocês vão estar desbloqueando várias aulas, inclusive do seu livro aqui, que ele tem aulas exclusivas para membros. Inclusive, está passando aqui para vocês ao lado a próxima aula 20.5, ela é exclusiva só para os membros. Então considere fazer parte da turma aqui do canal para você ter acesso a todos esses vídeos e também você vai estar ajudando a nossa criação de conteúdo aqui na plataforma, para que a gente traga livros novos, atualizados, material novo para vocês e também para que a gente melhore cada vez mais a qualidade das nossas aulas para vocês, tá certo? Então dê essa força pra gente, para que a gente faça cada dia melhor um conteúdo bacana para vocês. Agora sim, vamos continuar pro exercício. Então a gente viu que nós temos 3 perguntas para resolver, né? O dia da semana que teve a menor temperatura, o dia da semana que teve a maior temperatura e também quantos graus Celsius. A gente vai dar uma olhadinha agora no gráfico e também na tabela. Então temos que olhar o dia que fez a menor, o dia que fez a maior e quantos graus foram então nesses dias. Então a gente viu que o dia que fez a maior foi no domingo, né? Ele está entre 25 e 30 graus. O que a gente faz agora? Vai lá na tabela e procura o domingo aqui, ó, tá vendo? E quantos graus foi? Olha aí, 27 graus. Então a gente sabe que aqui nessa coluna representa 27 graus Celsius, beleza? Agora nós temos que ver a menor. Pelo gráfico é mais fácil, ó. A menor coluna é da terça-feira. Então é só a gente olhar aqui, ó, terça-feira. A gente vem aqui também, ó, na tabela e vê quantos graus temos aqui, ó. 19 graus. Se você olhar em todos aqui, ó, você vai ver que o da terça-feira é o menor número que nós temos. Então a gente viu que aqui a terça-feira representa os 19 graus, que é a menor temperatura máxima da semana. Então já matamos a charada, agora nós vamos então responder a pergunta. Olha só, a menor temperatura registrada foi na terça-feira com 19 graus Celsius e a máxima registrada foi no domingo com 27 graus Celsius. Tá vendo que legal? Muito tranquilo dessa forma, né? A gente analisar o gráfico juntamente com a tabela facilita bastante. Agora vamos na letra B. De domingo até terça a temperatura aumentou ou diminuiu? Em quantos graus Celsius? Então tá perguntando aqui, ó, são 2 perguntinhas. Se aumentou ou diminuiu e quanto foi essa variação? Então vamos dar uma olhada. Então temos novamente o gráfico com a tabela e temos aqui o seguinte, ó, ele quer saber de domingo, ou seja, domingo até terça-feira, né? Aumentou ou diminuiu? E olha só, tava alta, foi baixando e baixou um pouco mais, tá vendo? Então a temperatura diminuiu. Essa é a primeira resposta. E agora ele quer saber em quantos graus Celsius que diminuiu de domingo até terça. É só a gente fazer aqui uma subtração. Ó. Domingo foi a máxima, 27. E o da terça-feira? 19. A gente subtrai aqui, ó, 27 menos 19 e nós vamos ter a variação. Então veja só, eu tenho 7, eu quero subtrair 9. Eu não consigo porque o 7 é menor do que o 9. O que a gente faz? Empresta aqui do 2, ele vira o número 1. E ele emprestou aqui, então, ó, para o 7, virou 17. E agora, 17 menos 9 vai sobrar 8. Muito bem. E aqui eu tenho 1 menos 1, vai dar 0, eu nem preciso pôr. Então, essa variação foi de 8 graus. Beleza? Vamos marcar ali? Então, veja só. De domingo até terça-feira, a temperatura aumentou ou diminuiu? A resposta é diminuiu. Em quantos graus Celsius? Foi 8 graus Celsius. Então, olha só, diminuiu em 8 graus Celsius, super tranquilo, né? Agora, na letra C, em quais dias da semana foram registrados a mesma temperatura? E quantos graus marcou, então? Então, a gente viu que foi na quarta e na sexta, né? A gente já tinha visto isso no gráfico.
Mas quantos graus representa nesse dia? Vamos dar uma olhada na tabela? Então a gente viu aqui, ó, que na quarta-feira e na sexta-feira deu a mesma temperatura. Quantos graus? Então é só a gente olhar aqui agora, ó, sai do gráfico e vem aqui, ó, para quarta e para sexta-feira. Olha só, 24 graus nos 2 dias. E os outros, pode ver que não tem mais nenhum que é igual, ó. Tá vendo? Não tem nenhum que ficou igual. Então, na quarta e na sexta, esses são os dias. E quantos graus Celsius mesmo? Foi 24 graus. Vamos marcar? Então, ó, quarta-feira e na sexta-feira, marcando 24 graus Celsius. Muito bom. Vamos continuar. Número 2. Em jornais, revistas e sites, essas informações geralmente são apresentadas através de um gráfico de linhas. Com a ajuda do seu professor, construa um gráfico de linhas com as informações coletadas pela professora Juliana. Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Ele está mostrando para a gente no livro o gráfico de colunas e aí está pedindo que vocês, com a ajuda do seu professor ou da sua professora, vocês construam esse gráfico que agora ele é feito com linhas, tá certo? Com essas informações que a professora Juliana coletou, ou seja, que está lá na tabela que a gente acabou de ver. Mas para não deixar vocês desamparados, né, eu já preparei o gráfico de linhas para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui por cima. Olha como funciona um gráfico de linhas. É basicamente a mesma coisa. Só que agora nós temos os pontinhos aqui que representa a temperatura, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui, ó, no domingo, no dia do domingo que é aqui, nós temos 27 graus aqui, ó, sendo representado por esse marcador, né, redondo. Então aqui a gente pode perceber, por exemplo, ó, que a temperatura estava alta no domingo, ela foi baixando na segunda, na terça, depois voltou a subir, ó, na quarta, quinta e baixou de novo na sexta. E o sábado subiu mais um pouquinho, tá vendo? Subiu um pouco, mas não foi o suficiente, por exemplo, ó, para ultrapassar a temperatura mais alta que foi no domingo, ó. O do domingo ainda está maior. Tá vendo só que legal o gráfico de linhas? Dá para a gente analisar a informação. Mas, para treinar, junto com o seu professor, pegue régua, pegue lápis ou caneta e faça o seu gráfico de linhas para vocês treinarem fazer isso aqui, ó. Então, no primeiro eixo aqui, ó, que é o eixo horizontal, ó, vocês vão colocar os dias da semana, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí depois, no eixo vertical, vocês vão colocar as temperaturas, ó. Comecei em 0 graus, depois 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E aí a gente coloca então essa escala de 5 em 5, né? Ela foi variando de 5 em 5 para que vocês possam marcar certinho aí as suas linhas. Tá legal? Eu espero que essa aula tenha dado aquela força para vocês, tenha ajudado vocês com o exercício. E galera, vocês viram que não é difícil? É tranquilo, você vai observando, observa o gráfico, observa a tabela, olha para a pergunta, viu que tem mais de uma interrogação? Então tem mais de uma pergunta para responder, né? Se tem uma interrogação, é uma pergunta só. Se tem duas, são duas perguntas. E assim sucessivamente. É só ler com calma e você já tem a resposta. Vocês já sabem fazer. Só tem que ter calma, prestar atenção no que está pedindo no exercício e aí você vai conseguir fazer certinho, tá legal? E galera, dê uma força pro canal também, tá passando aqui do lado para vocês um exemplo de comentário com hashtag. Vem aqui no final do vídeo e deixa o seu comentário com a hashtag. Eu vou mostrar para vocês a hashtag da aula de hoje, é só você fazer o mesmo. Vem aqui, escreve a hashtag, postou pra gente, acabou. Você vai estar ajudando o canal a ficar mais relevante aqui na plataforma, eu já vou falar disso. E também deixa um comentário bacana aí para que eu leia e eu responda a vocês, tá certo? Eu recebo muito comentário de carinho, de agradecimento de vocês, alunos, dos pais, dos professores, tanto aqui quanto lá no Instagram, e tá sendo muito legal essa experiência de interagir junto com vocês, tá certo? Então, as hashtags da aula de hoje são EMAI e gráficos. Se você pôr a hashtag EMAI, você vai estar ajudando a todos que estão procurando aula de EMAI. E se você colocar a hashtag gráficos, você vai estar ajudando todo mundo que está querendo aprender sobre gráficos. E se você pôr as duas, você vai ajudar as duas pessoas, ou seja, quem está procurando por EMAI e quem está procurando por gráficos. Tá legal? Galera, aqui no final do vídeo também vai passar para vocês a lista dos nossos membros do canal, que é a galera que nos apoia aqui. Se o seu nome estiver lá, é porque vocês também são parte dos membros aqui, apoiadores do nosso trabalho na plataforma, tá certo? Um grande abraço, até a próxima aula.